Não tem diferença do homem moderno pro homem de Neandertal. A pedra lascada no papel de bola de metal. Ô, gente, vamos chegando. Do homem moderno pro homem de Neandertal. O meu rosa, meu coração, não é bola de cristal. Oh, minha rosa, o meu coração, não é bola de cristal. Bola de cristal, bola de cristal. Vamos chegando, minha gente, Não é bola de cristal. para nossa segunda parte da live do Pereirucho Grito com Haroldo Fernandes. Bola de cristal, não é bola de cristal. Oi, Adriana, Emanuel, Yoshi. Que analisa, tem que analisar, que passa no visa, que faz a divisa, que fica de cima e não vê, fica de cima e não vê, não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer, não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Aniquila o sofrimento da O lugar da imagem na nossa sociedade, o que representa tudo isso, como isso forma as nossas consciências, as nossas percepções sobre a vida, sobre o trabalho, sobre o processo criativo, sobre a existência, né? A gente está analisando isso com o Haroldo, aqui na live do Pereirucho. Eu vou convidá-lo a gente retomar o nosso papo. Aqui. Alô? Oi, de volta, de volta. A gente estava falando de Shane Mercado, Sim. aquele vídeo fantástico, onde ele faz uma imitação, né, Haroldo? A gente não pode nem dizer que é uma imitação, né? O que a gente Não pode mesmo. chamar daquilo ali? Olha, na época, quando eu estava olhando o vídeo para escrever a dissertação, eu comparei a performance do Shane à performance da Beyoncé enquanto uma drag da Beyoncé. Né? Entendendo drag como esse lugar de... Não é uma imitação, mas era uma identificação com as forças daquela estrela da música, exatamente por conta de que eu conheci um teórico durante os estudos de mestrado, que ele escreveu um livro sobre essa aproximação afetiva dos gays com as divas da ópera. The Opera Queens. As rainhas da ópera. E aí a coisa do diva, que tem esse lugar de divindade, de algo que é maior que a vida, né? E a drag tem essa... A drag queen tem essa relação daquela figura que é maior que a... Bigger than life, maior que a vida. Né? Então impacta a gente. Então, eu sou fã da Madonna. Eu amo a Madonna. A Madonna é uma coisa assim que alimenta meu imaginário há muito tempo. Acho que de quando eu me conheço por gente, né? Assim, que a gente começa a... Então, eu sou bem fã. Então, eu via muito esse lugar. Então, a drag nesse lugar. Então, a drag de coreografia, uma drag... ele fez exatamente, se brincar, fez até melhor do que a Beyoncé, em termos de execução técnica. Ah, Né? Isso. O Shane Mercado, ele é dançarino. Ele é dançarino de boate, pole dance em boate, nas boates de Nova York. Quando ele faz isso e tomou a proporção que tomou, inclusive ele chegou obteve o reconhecimento da Beyoncé, né, que é maravilhoso. Imagina, você é fã, e aí do nada, pá, o seu ídolo te faz assim, vou jogar essa imagem do YouTube no meu show. E rola essa coisa, né, de ele aparecer. Como rolou também várias outras atuações de fãs em vídeo no YouTube, no show dela. Ela fez um momento para isso. O reconhecimento disso é importante. Enquanto
né, desse lugar. Então, isso rolou muito. E eu fiquei muito pensando, hoje, eu já não penso mais como uma drag, porque a drag ainda está no lugar de representação, sabe? Sim. Mas eu ainda hoje eu já estou começando a olhar para uma... E aí eu não digo que é uma imitação, porque a imitação é você pegar e fazer igual. Né? Aí a gente vira cópia. Né? Aí a gente vai pensar logo no Andy Warhol. Né? Quanto eu estou olhando hoje muito para essas produções, eu olho para essas produções, eu estudo essas produções artísticas, porque elas são produções artísticas. Aí eu também tiro a arte desse lugar sacralizado de grandes pintores. Então, o cotidiano, ele é na verdade, a matéria-prima dessa produção. Nós vivenciamos isso e estamos fazendo, e aí é uma produção artística. Aquele dançar no quarto do Shane Mercado é uma produção artística. Não é você parar um tempo para poder aprender a coreografia, colocar uma câmera na sua frente, compor um figurino para aquilo, mesmo que ele seja mal executado, mas compor, ir para frente da câmera, fazer uma imagem, jogar. Isso é um processo inteiro de composição. Você tem aí várias questões de composição e de criação, porque você está parado, imbuído naquele movimento do criar. Então, o Shane Mercado, aí, hoje, olhando para essas produções, e a partir de um conceito que eu estou muito, assim, afetuoso com esse conceito, que é um conceito do Mikhail Bakhtin, que é da literatura, que é o conceito de exotopia, que é você sintetizar o que você vê do olhar do outro. Então eu vou entender, por exemplo, um Shane Mercado, assim como um Saulo Berker, que vai vir aí daqui a pouco, ou um Champion-C Lee, ou todos esses fãs que olham para o trabalho do ídolo, recebem aquele estímulo e transformam aquele estímulo num produto seu, sintetiza aquilo enquanto seu, porque é o que atravessa o corpo e que vai ser produzido. Então não é só uma mimese. Sim. Além disso, é algo muito autoral. Então, está para além da mimese. É criação. É criação. É criação. Se eu olho para a paisagem e pinto a paisagem, é o que eu vejo da paisagem. Não é a paisagem. Perfeito. Entendeu? Então, tem um lugar aí que é de como você vê aquilo. Picasso já dizia, eu não pinto o que eu vejo, eu pinto o que eu penso sobre o que eu vejo. Maravilhoso, maravilhoso. Nesse lugar da criação, e também a gente pode falar dessa questão da acessibilidade para criar, né? Então, quando você tem uma ferramenta, vamos falar aí, que te dá essa possibilidade que você consegue ter acesso a ela, e aí você forma um produto que é diferente daquilo que você tomou como inspiração, né? Então, para falar desse lugar de acesso, né, que eu acho que está dentro de todo o seu percurso de pesquisa, eu queria que você falasse um pouco mais, porque você já está falando sobre isso, a respeito do seu livro, né? Xande, pega aqui para mim, por favor, livro de Haroldo. O Biscoitos Caseiros, né? Ali, ó. Tá aqui. Homemade cookies. Do lado de outro, da amarelinha. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Biscoitos Caseiros, esse livro aqui, não é? Camp, Solidão e Homofobia na Internet. Faz um resumozinho do o que é esse livro, é o seu trabalho de pesquisa, mas você o adaptou, né? Fala um pouco dele antes, para a gente poder entrar nessa coisa do acesso, né? De quem tem acesso a essa tecnologia que está aí e a transforma e a utiliza como um lugar de criação, um lugar de resistência, um lugar de existência. Certo. Então, o livro é a dissertação, não é?
com aquela limpeza do academicismo exigido nos programas de pós-graduação, né, do Brasil. Então, tiro aquela pompa... que, na verdade, eu vou até dizer, foi até fácil tirar, porque eu já escrevi para a dissertação sem muita pompa acadêmica, porque nem combinava muito com o objeto, né, que eu estava olhando. Ficar falando de muita teoria. O que é o livro, né? Enquanto pesquisa, eu peguei 3 vídeos, um meu, que eu fiz, da LEC, que é exatamente o mote, para tentar entender esse processo, tanto do vídeo do Shane Mercado, quanto de um outro vídeo chamado Mademoiselle GSU, Sorte. Né? Que são vídeos bem distintos, são todos 3 bem distintos, mas todos 3 com a mesma característica. Né? Foram feitos em casa, a partir a coisa do YouTube, do it yourself, do faça você mesmo. Então, tem toda essa lógica de como a gente está fazendo aqui. Né? É o celular apoiado no pote de feijão, no pote de biscoito, em cima de um livro. Ninguém está vendo, mas está funcionando. Então, é essa coisa, pegar o que tem à mão para poder construir uma possibilidade. Né? Então, isso aqui é tecnologia. Né? Eu estou com um monte de livro empilhado aqui, um pote de biscoito e celular encostado. Porque o Instagram não me permite, por exemplo, prender num suporte para celular, né? E colocar num tripé, porque o Instagram fica em pé. Então, a gente vai inventando essas estratégias. Isso. Certo. Então, o livro é de pensar, o que eu faço? Então, enquanto pesquisa, eu vou pensar como eu vou escrever sobre tal coisa. Sim. E como eu me conecto. Então, eu tenho lá uma metodologia que eu vou dizer... Primeiro, o livro é todo numa metodologia de escrita que é fantástica, que é a escrita performativa. E aí tem uma lógica metodológica muito autoetnográfica. Eu vou observar as minhas experiências, que não é uma autobiografia, porque eu não estou falando de mim apenas, sim, mas é autoetnográfico. Então eu vou pensar as minhas experiências de vida, entendendo como é que esse olhar se coloca em frente ao que eu estou vendo. Como é que eu, a partir dessas experiências, estava me conectando com esses outros objetos. Com o vídeo do Shane Mercado, que eu faço uma descrição de movimento, do que ele faz no clipe, do cenário de tudo, para poder entender, por exemplo, o que ele estava, de alguma forma, tentando comunicar com aquilo. Então, a partir das minhas interpretações. Sim. Né? Das minhas experiências. Então, o livro está todo muito nesse lugar. Então, eu vou falar muito de experiências que eu vivi na infância e na adolescência, para poder pensar as questões de violência, homofobia, esse lugar da internet, entendendo o YouTube como um... Eu faço a comparação a partir do pensamento de um autor, né, que é o Pavlos Kountouriotis, que ele vai falar que o YouTube foi comparado ao vaudeville americano do século XIX. Então, onde se via muitas cenas curtas, de todos os tipos, de todas as qualidades, enfim, sem esse julgamento. Várias cenas curtas que estavam ali, presente em palco. Então, assim, é o vaudeville da era digital. No YouTube você acha de tudo. Você acha da mãe ensinando a fazer um arroz até a coisa mais cabeluda. Né? Que um dia desse eu entrei no YouTube para poder pegar tutorial de como trabalhar direito com After Effects, que é um software de edição e de criação de efeito. Então, assim, você vai achar da coisa mais simples e mais cotidiana a algo mais inusitado. Então, assim, o YouTube tem disso. É um vaudeville, é uma feira digital. A gente está ali para poder... É a feira.
É a feira que a gente vai ver É de a tudo. feira, perfeito. Gostei da definição. E aí, dentro disso, eu quero mostrar um outro vídeo aqui. Pode apagar, Chico. Vamos vê-lo para a gente falar desse lugar de acesso, diversidade. Vamos lá. Ai, Saulo. Amo! Adoro! Saulo Becker. Meu amigo, fala um pouco desse vídeo aí. Fala, porque é um vídeo que a gente se apaixona. É isso, é essa lógica do afeto, né? A gente se apaixona, a gente olha e a gente vê, primeiro, vê a brincadeira, né? O lúdico, a brincadeira, a relação dele com o fã, né? Enquanto fã. Né? É claro que ele não é só fã da Anitta, ele é fã da Anitta. Na verdade, o primeiro vídeo dele, que eu fiquei apaixonado, ele está na porta da casa dele, com esse salto de tijolo, vestido de saco preto, aqueles sacos pretos de lixo, um vestidinho, e aí com uma malha preta muito leve, que o vento batia, e era uma coisa linda. Aí eu falei assim, gente, quem é? Né? E são esses encontros. Você vai para a feira e você encontra um bocado de coisa maravilhosa. Então, eu fui para o YouTube e encontrei Saulo Beck. Né? E Saulo, inclusive, hoje é um dos artistas que eu estou olhando na minha tese de doutoramento. Estou olhando ele, estou olhando o Chobion Celi, que é um garoto das Filipinas, de Cebu, nas Filipinas. O Saulo, ele é cearense, ele é de Barbalha, no Ceará. E esse vídeo, então assim, ele tem vários vídeos calçando Os tijolos, né? tijolos, né? Que são sapatos, né? E olhando a plataforma, é a minha plataforma política é essa. O que eu acho muito potente. E aí, para poder pensar esses estados de potência, pensar esses estados de criação, pensar esses lugares de possibilidade, reconhecendo, por exemplo, lugares de realidade, o que é o tijolo nesse pé. Então, assim, eu vou estar observando muito isso. O que é o tijolo nesse pé? Né? Por que ele calça os tijolos? Eu posso ler de várias formas. Então, hoje eu penso muito... e que lugar é esse? Onde é que ele encontra essa ideia, né? É o que eu tenho na mão e eu quero criar outra possibilidade de existir. Entendeu? Tem uma coisa muito com ideias, figurinos, a associação com essa relação que tem enquanto fã, né? Principalmente de cantoras da música pop. Ele já fez
dublagem da... Tem um vídeo muito interessante também deles, que ele não usa tijolos, ele usa cone de trânsito enquanto sapato. Ele inverte, se enfia dentro, e ele faz uma releitura, se é que é só uma releitura, eu acho que é mais que só uma releitura, né? A referência é um clipe da Victoria Modesta, que é uma artista paraplégica, né? E que usa pernas mecânicas de metal, mas assim, dentro de um pensamento da arte. Então você vê cones de metal, ela anda com esses cones de metal. E ele pegou e falou, não tenho cones de metal na perna, eu tenho as duas pernas, mas eu vou fazer eu quero esse vídeo porque é muito impactante. Então ele foi ler do jeito dele. O que é que ele tem? Tem cone de trânsito. Ele vira os cones, se enfia dentro, tem as duas criaturas segurando ele, porque é impossível você, se você não tem essa técnica de perna de pau, você ficar equilibrado em cima desses cones de trânsito. Até porque não tem como você apoiar seu pé direito, né? E eu acho que está aqui na live, ele anda de perna de pau, ele deve saber como é que é essa relação do pé com a perna de pau e o chão. E esse equilíbrio, né? Essa relação, porque você muda a sua relação com o chão. Sua base, que era o pé, diminui, vira uma outra coisa. Então, toda a estrutura desse corpo e sua relação com esse corpo modifica. Então, é muito fantástico essa coisa. Então, Saulo é muito isso. Esse lugar de eu não tenho da onde tirar, mas eu tenho da onde tirar, porque tudo é possível. É o que o Foucault vai falar sobre, que é um conceito que eu estou lendo muito, estudando muito, gosto muito, que é o conceito de heterotopia. É você pensar nos espaços, e aí, para poder entender um pouco, espaço não é só isso, espaço é chão. Sim. Né? Espaço é chão. E entender os espaços internos enquanto imensidão, que é uma imagem linda do Bachelard, a imensidão íntima, entendendo esse espaço interno e essas possibilidades. E aí o Foucault vai falar que das heterotopias, que são exatamente instaurar em lugares e espaços que já estão definidos outras possibilidades de olhar para aquilo enquanto espaço. E o Saulo Berk faz isso, ele pega o quintal da casa dele e se torna palco para o mundo. Esse quintal não é mais só um quintal, ele é o palco. Esse tijolo não é mais só o tijolo, é o salto. Ele é muito mais, é o que projeta. Então existe aí um lugar o heterotópico, não digo utópico, porque o utópico está enquanto horizonte, né? É um horizonte que não se atinge, mas que a gente busca. Exatamente para fugir desse lugar distópico que a gente vive. Enquanto a nossa sociedade brasileira sempre foi uma distopia instaurada. Nós vivemos essa distopia política, social, instaurada. Que parece que a gente não vê esperança de sair, mas não vou nem dizer esperança, porque esperança está numa coisa de porvir, mas e o Saulo não é só esperança, é exatamente essa pulsão de vida. Vou viver a resistência. E aí tô até falando uma coisa que eu ouvi muito ontem de uma professora no meu grupo de estudos com colegas do doutoramento, a professora Cássia Lopes, ela falando muito sobre o que é resistência. Resistência, você pode entender resistência enquanto oposição, mas quando você se opõe a alguma coisa, você dá força para ela. E você pode entender resistência enquanto força de vida, permanência na existência. Reexistência. Eu estou o tempo inteiro existindo. Então, isso é resistir. Isso é se fazer presente sempre. Então, o lugar da criação é isso. A arte sempre foi isso, de pensar e mostrar que existem outras possibilidades. Perfeito. E Saulo Berk, para mim, representa isso. Tanto Saulo, quanto Shane, quanto o Beyoncé, né? Eu olho para a minha história, eu vejo muito isso. Eu saio de Vitória da Conquista em 96, venho para Salvador para poder estudar dança, porque não existia
muitas possibilidades ou possibilidades disso lá. Então, eu preciso buscar. E eu vim para Salvador, quando eu vim fazer, eu tinha na época uma economia de R$ 200, equivalente a R$ 200, para poder morar em Salvador, que é uma cidade caríssima. Então, passei um bocado de perrengue para poder fazer, mas é aquela coisa, eu preciso existir. Eu preciso fazer essas coisas. E a gente vai buscando, a gente busca todas essas coisas. E eu vejo muito isso. Esse é meu lugar de conexão com esses objetos de pesquisa. Tem uma paixão que quando eu olho, eu fico todo mole. Parece que eu estou vendo assim, né? Tem uma paixão, porque são as paixões do Spinoza, né? Esses encontros felizes, porque mexe comigo de um jeito que me faz querer falar. Te inspira, né? Me inspira, eu fico alucinado, porque é como se eu me reencontro, né? Eu estou o tempo inteiro me reencontro, sabe? Me realimenta, me alimenta enquanto vida. Me mostra desse lugar. Né? E é para além da representação, me mostra que eu posso, que não é só, porque a representação ela é muito fixa. Sim, né? sim. Me mostra que eu posso viver, porque eu posso ficar. Eu posso ser o que eu quiser. Perfeito. Olha, meu amor, tem aqui Yara falando. Haroldo, lembro quando criei Levante. Lembra quando criei Levante? Fale um pouco sobre isso. Levante. Yarinha, me refresca aí. Levante foi um trabalho lá na UESB, com os alunos. É isso? Estou tentando lembrar. Pronto. Yara, dá uma dica aí para Harold. São muitos trabalhos também, né? É muita coisa. Yara é uma pessoa que está comigo já há muito tempo, né? A gente se conheceu na faculdade. É minha irmã de processo de criação, de vida, né? A gente está o tempo inteiro conversando, trocando ideia, e já fizemos várias coisas juntos, já fizemos várias coisas, de certa maneira, independentes. Então, é muita coisa. Aí eu estou tentando lembrar de Levante. Não estou lembrando de Levante. Enquanto ela refresca aí a memória da gente, estávamos falando desse lugar de acesso, esse lugar de como o nosso último vídeo aí, de Saulo, né? Sim. Menino pobre, de periferia, negro, que dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que ele tinha, ele construiu uma criação, ele fez uma criação, ele criou uma arte, né? Ali é uma criação, não é como você disse, não é só a imitação de Anitta. Não, vai além. Não, vai além. deixa eu falar. Yarinha falou aqui, eu lembrei agora. Ela fez um trabalho extremamente político com os estudantes foi o segundo semestre, né, Yara? E aí esse lugar de existir enquanto é isso, ela traz Levante enquanto um exemplo, e é realmente isso, esse lugar de resistir não enquanto oposição a alguma coisa. E aí essa coisa da coreografia, quando você se opõe, você dá força para o outro. Porque você dá visibilidade para o que o outro está falando, né? Não só visibilidade. Por exemplo, se eu pegar na sua mão agora e lhe empurrar, me opondo a você, você vai ter que criar força para se opor. Então eu estou pegando assim para reagir, não, para resistir à minha força. Ao seu impacto. Então, assim, de alguma maneira, a minha ação está lhe dando força. E a gente vê isso cotidianamente. Isso é uma coisa, inclusive, isso é uma coisa, inclusive, para se pensar no momento atual. A polarização, por exemplo, né? Exato. Essa coisa de polarização dá força para o outro. Quanto mais a gente bate de frente, a gente já está dando força. Quanto mais a gente fala, mais a gente dá força. Quanto mais a gente quer ir para o enfrentamento, esse enfrentamento frontal, eu fico pensando muito nas políticas da água. Vamos pensar se a água tem política, né? Da água. A água, quando vai no rio, ela dá a volta na pedra e deixa a pedra para trás. Resolve
simplesmente existindo enquanto água e seguindo o fluxo, porque a gente vai sempre encontrar fascismo, a gente vai sempre encontrar porque ninguém é igual a ninguém. Então, estou pensando nesse lugar do agora. O que a gente tem vivido, né? Então, assim, bater de frente é simplesmente fortalecer. Fica aparecendo, e a gente vai tendo, a gente vai vendo todas as... Parece que é o que eles estão esperando que a gente faça. Perfeito, perfeito. Né? Amor, vamos dar prosseguimento aqui. A gente já está nas Eu falo últimas demais. perguntinhas, né? E quando você falou do Biscoitos Caseiros, na sua primeira... Sim. O seu primeiro trabalho que deu origem ao livro, do mestrado, né? Uhum. E agora você continua nessa mesma linha da análise do audiovisual, né? Eu acho que mais para além da análise. Depois Para eu além, falo. né? Sempre vai além, né? Sempre além. Sempre além. Então, essa participação democrática que a gente acredita que existe, né? Eu quero fazer uma provocação aqui para você, para mim, para as pessoas que estão aqui na live. Até que ponto o YouTube é essa grande feira de possibilidades quando a gente tem inteligência artificial que comanda o que chega até a gente, né? Uhum. E aí a gente constrói todo o nosso dia a dia informativo, e isso vai crescendo de uma forma que até a nossa forma de ver o mundo se faz a partir daquele ponto. As bolhas, por exemplo, é uma referência aí. Você está preso dentro de determinadas bolhas nas redes sociais, e aí, quando se rompe aquela bolha, você percebe que muitas vezes a realidade que você imaginava não é aquela, é outra. Matrix. E Matrix, exatamente, Matrix. perfeito. Não sei se você já chegou a pensar nisso, eu penso nisso diariamente, né? Não só como romper essas bolhas, mas como a gente conseguir identificar que sugestionamentos são esses dessa inteligência artificial que é comandada por um grupo de poder, né? De poder econômico, de poder político, social. Então, ele nos sugestiona a seguir determinadas coisas, a comprar determinadas coisas, e até a pensar e a produzir conteúdo, produzir arte, que tenha essa pegada. Tem uma forma da gente identificar isso? Como a gente pode ficar alerta? Você já pensou sobre isso, Hera? Olha, Paul, eu já fiquei assim. Você tinha me mandado as perguntas anteontem, eu sentei, eu fiquei pensando sobre isso. Hoje eu fui olhar de novo. E aí eu fiquei pensando hoje de tarde, bem rápido, assim, né? Então, existe esse lugar. Eu acho que a internet é com participação democrática. Eu fiquei assim, a gente já vive, né, essa produção do simulacro. Né? A gente já vive há muito tempo, sobre essa égide do simulacro. Né? Já estamos no simulacro. Matrix, quando surge em 2000, né, ele fez aquele sucesso todo porque como se fosse uma bomba na cara da gente, explodindo e falando, olha, você... Inclusive, se ouviu muita piada, muita brincadeira, muita coisa assim, quer dizer que se eu me jogar na parede, eu atravesso a parede, porque é tudo ilusão. Essa metáfora da Matrix, ela é muito poderosa, porque o Jean Baudrillard, que é o filósofo, qual o filme, porque a gente viu o filme, né? Então você vê o quanto a gente está num simulacro, a gente viu o filme. Existe um livro que é de um autor, um pensador, um filósofo, que é o Jean Baudrillard, e fala de simulação e simulacros, né? Simulacros e simulação. Nós já vivemos o simulacro desde a criação da televisão, porque é exatamente o dispositivo de poder de controle de massas. E a internet apenas amplifica esse poder.
Não, então, aí pronto, aí você tem a internet que amplifica várias possibilidades, mas amplifica esse poder de controle também, porque eu lhe dou a liberdade de falar, de aparecer, e eu lhe identifico. Sabe a coisa do filme, enquanto eles estavam escondidos, de alguma maneira tinha ali uma falsa sensação de proteção, porque existe ali toda uma opressão. Mas quando eles aparecem, eles correm todos os riscos, mas eles são logo captados, existe a tentativa de capturar. O filme é isso, né? O livro fala desses lugares de, se você se mostra para o sistema, esse sistema lhe vê também. Então você está ali você está dando a cara a tapa. Então, essa coisa da visibilidade, ela é sempre mão dupla, né? É mão dupla. Como a gente faz para poder fugir das bolhas? Porque aí você tem os dispositivos de controle, porque os algoritmos é exatamente isso. Dispositivos de controle, não é? Eu tenho um monte de gente no meu Instagram, eu tenho um monte de gente no meu Facebook. Eu mando uma mensagem, mas só poucos. Aqueles que frequentemente falam comigo é que vêm. Os outros não têm acesso à informação. Eu vejo frequentemente no Face rolar aquelas mensagenzinhas assim, não, é verdade, não sei o quê, se você tem isso, copia, cola, para que eu possa saber, me marca para que eu possa saber, porque os algoritmos do Face... O Instagram faz a mesma coisa. A gente estava discutindo isso ontem com relação, por exemplo, à quantidade de pessoas nas lives, porque não interessa. E aí é a lógica do capital. Sim. É o capitalismo operando exatamente, ou seja, é um dispositivo de controle desse capitalismo. Você vai falar com as mesmas pessoas que pensam igual a você, que têm os mesmos tipos de gosto. É uma lógica de homogeneização. Eu me sinto, às vezes, um leite pasteurizado. Eu acho que uma possibilidade, assim, nem sei se tem possibilidade de escapar do sistema, a gente tenta, todo o tempo, né? A lógica do sistema é essa, você não tem como fugir dele, mas você tenta. Você tenta implodir esse sistema. E aí eu fico pensando que, às vezes, não ficar escravo disso, desse lugar, de estar o tempo inteiro mostrando a vida na internet, porque quanto mais você mostra, mais você está vulnerável a todo tipo de acesso, né? De acesso. Todo mundo lhe acessa. Várias coisas podem lhe acessar, né? Aí o governo te controla a partir desse lugar. Óbvio, você não vai deixar de viver, porque é uma forma atual de comunicação, então não tem como você escapar disso, mas é você ter uma noção. Eu, pensando no Jean Baudrillard, eu peguei o livro, né? Que é esse livro aqui, Simulacros de Simulação, e aí achei uma coisa que talvez seja importante para a gente. Fala sobre memória, o título é Holocausto. Né? Ele estava pensando a questão do Holocausto, mas a questão do Holocausto enquanto uma tragédia. Nós vivemos esse lugar de distopia. Né? Fugir do capitalismo, a gente precisa estar o tempo inteiro atento. Né? Yara está até falando isso aí agora. Mas aí eu separei um trechinho que eu queria ler rapidinho. Só para ver se vocês entendem. Eu não quero que fique chato nem acadêmico, mas eu acho que é interessante para a gente poder pensar. O Jean Baudrillard vai dizer o seguinte: o esquecimento da exterminação faz parte da exterminação, pois o é também da memória, da história, do social, etc. Esse esquecimento é tão essencial como o acontecimento. De qualquer modo, impossível de encontrar para nós, inacessível na sua verdade. O esquecimento é ainda demasiado perigoso. É preciso apagá-lo por uma memória artificial. Hoje em dia, por toda parte, são as memórias artificiais que apagam a memória dos homens, que apagam os homens da sua própria memória. Essa memória artificial será a reencarnação da exterminação, mas tarde, demasiado tarde para poder fazer verdadeiras ondas e incomodar profundamente alguma coisa e, sobretudo, através de um medium, ele próprio frio irradiando o esquecimento e a dissuasão e a exterminação de uma maneira ainda mais sistemática, se é possível, que os próprios campos de concentração.
Então, eu fico pensando, quando eu leio isso, eu fico pensando muito de que a gente está na mídia, a gente está observando, a gente tem um acesso à informação, a gente tem esse acesso à internet enquanto ferramenta, enquanto possibilidade de abrir esse mundo ao nosso redor, esse ambiente, essa coisa, mas a gente não pode se esquecer de que a gente não é isso que está aqui. Que aí eu vejo muito, por exemplo, uma série maravilhosa é o Black Mirror, que é até bem nihilista, mas é interessante para a gente poder ficar atento a essas pegadinhas desse lugar. E lembrar de que a gente também é humano, não é que vai renegar, não é essa coisa maniqueísta do bem e do mal, não é nesse lugar, mas é entender que a gente... É aquilo que minha mãe sempre fala, vamos para a sabedoria, minha mãe sempre fala, peixe morre pela boca. Então, assim, você pode comer, mas você não vai comer tudo. E morrer pela boca, entendeu? Então, é assim, a gente tem que saber, e esse equilíbrio está na gente, a gente tem que ter que lembrar de que nós somos humanos e que isso aqui é uma produção nossa, né? Nós estamos produzindo isso, então a gente tem que entender que se somos nós que estamos, a gente não pode esquecer de que a gente está produzindo, senão a gente vira escravo daquilo que a gente produz. Perfeito. É o Frankenstein. Perfeito. Perfeito. Meu amor, para uma última pergunta, né? Uma última questão, nem é uma última pergunta, é uma última questão. Voltando um pouco lá naquela análise lá de Saulo Becker, né? Sim. E de toda a possibilidade que ele não tinha e ao mesmo tempo tinha, né? Da exclusão social onde ele se encontrava, não sei agora qual a condição dele, e ele criou a partir daquilo ali um lugar de poucas condições. A gente hoje está vivendo um confinamento social, que nem é tanto mais, né? Mas durante esse período que a gente ficou, a gente começou, jornalistas, artistas, professores, começou a ver dentro da internet um lugar para esse diálogo, para essa criação. Essa live mesmo agora me surgiu de uma necessidade que eu tinha de ouvir aqueles próximos de mim e que não tinha espaço nos meios de comunicação tradicionais. E que eu sei, porque eu convivo com eles, como você, que tem uma bagagem, um conhecimento gigantesco e importantíssimo de ser democratizado, de ser exposto, de ser colocado para todo mundo, né? Ou para uma célula como essa daqui. E aí eu enxerguei nesse espaço um lugar para fazer isso. Chamar os meus próximos e descobrir e aprofundar dentro da experiência de vida deles, dentro do que eles estudam, do que eles leem, e aprender junto. E aí tem sido uma experiência muito interessante para a gente, e gratificante até, né? Porque eu acho que dentro desses meses, são quase 6 meses, né, de que a gente está... 4, meu bem. 4 meses de quarentena. Eu, particularmente, estou seguindo à risca, né? Saí 2 vezes só para ir ao médico. E, mesmo assim, eu vi nesse lugar um lugar de possibilidade de trabalho, de criação também. E eu tenho visto, a partir dos meus amigos também, principalmente aqueles que são artistas, aí eu cito você, cito Tiago Carvalho, né, que é do teatro, que tem feito desse espaço um lugar de criação. E o trabalho deles é muito bom, das Liliths e dos Finos Trapos, né? Esse último que eu tenho acompanhado, que é o Abraço Apertado, Suspiro Dobrado, né? Que é feito dentro da plataforma do Zoom, se não me engano. E eu queria ver como é que você analisa isso daí. A gente falou da parte ruim, né? Da gente estar atento às bolhas e a todo esse encaminhamento dos algoritmos que faz com que que restrinja muito os acessos da gente. Mas também é um lugar de potência criativa. Você vê isso de que forma hoje? É realmente esse lugar?
é possível se fazer arte? E que tipo de arte é essa? Super possível fazer arte, super possível sim. Por que que não é possível, né? A gente está aqui fazendo, por que que não seria possível? A gente está aqui fazendo exatamente isso. Né? Dizer que não é possível é difícil, né? Porque a gente está aqui fazendo isso. E eu tenho acompanhado o processo, inclusive, por exemplo, Thiago, né? Esse processo todo de criação do Abraço Apertado, Suspiro Dobrado. E é o lugar das inquietações, não é? Então você tem ali uma realidade opressora, porque é essa realidade que a gente está vivendo, não tem como não dizer que é uma realidade opressora, né? Você tem que ficar confinado dentro de casa, porque se você sai, você se põe em risco e põe em risco quem você ama, ou seja, é uma opressão que pega você, inclusive nesse lugar das relações afetivas também. Porque se fosse um lugar, você sai e você, por você mesmo, pode morrer, é uma coisa, mas você pode se tornar arma com os afetos. Então você se sente oprimido e tem que ficar confinado. E mesmo assim você não está salvo. Ninguém está salvo de nada. Né? É óbvio que é desse lugar, e aí, mais uma vez, é do lugar da restrição, do lugar da falta, do lugar da ausência, desse lugar do não, da negação, dessa falta de perspectiva, dessa distopia, porque é uma distopia, né? dessa falta de possibilidade que nasce possibilidade. Né? Eu lembro que durante a defesa do meu mestrado, um professor na banca falou assim, é da lama que nasce a flor de lótus. Então é desse lodo que a gente tem vivido, porque a gente tem vivido um lodo, né? Que saem coisas maravilhosas. E aí, no início desse confinamento, né, todo mundo assustado, etc e tal, mas vinha sempre aquelas mensagens assim, tente ser produtivo, e depois vinha as mensagens opostas. Não, essa coisa de produção não, aproveita para poder... Você não tem essa obrigação, porque é tudo muito dúbio, né? Então, assim, você tem aí a lógica do capitalismo te dizendo que você tem que ser produtivo, tem que estar produzindo. Aí vem aquela outra que se opõe a esse discurso e bate de frente. E aí tem um momento que você fica assim, peraí. E aí você percebe que esse produzir criativo é exatamente o lugar de se fazer existir. É o lugar da resistência. A gente resiste, reexiste. Então eu estou aqui conversando com você. Por exemplo, quando o Projeto Morgana surge lá nos idos de 2000... Então, assim, surge e é exatamente uma realidade opressora. Vitória da Conquista, naquela época, nada para se pensar, e aí a ideia aparece. Então, vamos trabalhar nessa ideia. É resistência, é se fazer existir para continuar existindo. Aí, agora, nesse período, onde é que surge? Exatamente nesse momento lodoso, Morgana Mix, né? O projeto Morgana Mix retoma, você surge com a live do Pererucho, que é o grito, a gente precisa gritar para poder dizer, olha, eu estou aqui, eu existo, eu sou vida. Então, é isso que a gente está fazendo. Por quê? Porque se a nossa única possibilidade é essa, a gente toma e faz o nosso, mas é sempre naquele processo crítico. Então, o tempo inteiro... Então, eu vejo muito isso, essas lives todas, esse excesso de lives. Por um tempo eu falei assim, gente, não aguento mais live, é live de tudo. Mas é exatamente a necessidade de se fazer existir. Eu preciso existir. Perfeito. Né? E é isso, não é que a arte vai salvar. A arte não salva. A arte é exatamente um lugar de existência. Eu preciso descobrir em mim, porque eu não sou só a razão, mas descobrir em mim, e aí eu vou de novo usar a fala da professora de ontem, que me bateu e ainda estou aqui decantando isso. A gente precisa descobrir em nós a nossa animalidade, aquela animalidade
que faz com que a gente queira o tempo inteiro viver, que é o criar. Porque quando eu crio, eu estou dizendo para o mundo que eu estou vivo, que eu existo e que eu reexisto. Reexisto. É isso. Lindo, lindo, meu amor! Essa energia, isso fortalece mais e mais a gente. Harold, estamos no finalzinho, faltam 8 Sim. minutos. Muito obrigado, quero te agradecer enormemente. Nossa, que aula, que crescimento que a gente teve aqui hoje à noite, nessas 2 horinhas, que passaram tão rápido também, né? E eu queria que você fizesse Rapidíssimo. as suas considerações finais, se quiser passar alguma mensagem, algum agradecimento, fique à vontade. Eu quero agradecer todo mundo que esteve presente até agora, que veio, que... Eu quero agradecer primeiro a convivência, seu convite, a convivência presencial, de corpo a corpo, e essa presença, porque não deixa de ser presença, é presença. Você está aqui na minha sala, eu estou aí na sua. Né? Essa possibilidade. Então, eu quero agradecer isso, agradecer a todos esses sopros de vida que a gente vem tendo enquanto criação, agradecer a todo mundo, Yara, dar um beijo em todo mundo, agradecer essa possibilidade de falar. Por um tempo eu estava, inclusive, nessa lógica mesmo de eu me afastei um pouquinho das redes sociais, eu não gosto muito de ficar postando mais quase nada, exatamente por conta dessa coisa da bolha, mas não que eu esteja desaparecido, né? Ao contrário, eu tenho aparecendo de outras formas. Eu estou tentando, igual água, circular a pedra para seguir o fluxo e continuar existindo. Então, quero agradecer a todo mundo. Obrigado pelo afeto. Afeto é o que a gente precisa, né? Obrigado ao afeto de todos. É isso. Beijo, meu amor. Gente, muito obrigado. Tô vendo todo mundo aqui falando afeto, afeto. Resumiu tudo isso aí que a gente conversou. Uhum. Até semana que vem, gente. Harold, obrigado por ter aceito o convite, por ter nos presenteado com teu conhecimento, com tua sensibilidade. Enriqueceu a gente, me fez crescer um pouquinho mais, né? Para você ver, a gente tem um convívio quase que diário, né? Sim. Pelas redes, né? Mas a gente sempre descobre alguma coisa. E você se mostrou um pouquinho mais hoje, e eu descobri um pouquinho mais de você. E isso é uma troca que é imensurável, não tem como você colocar um valor ali, a não ser aquilo que é inatingível. Obrigado, obrigado, meus amores, obrigado a todos. Vamos terminar com a musiquinha. Sim, Eu te sim. peço para cair. Vamos pedir a Gilberto Gil para dar uma mensagem aqui para gente. Gil, por favor, não derrube a nossa live. É só uma homenagem a você. Beijo, Zuckerberg, né? gente. Beijo para todos. Beijo, Haroldo. Até semana que vem, Beijo. meus amores. Vamos lá. Cria meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jogada, barro que delete. Cria meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jogada, barro que delete. Delete nesse informar, que aproveite a casa que dá informaré. Que não é do líquido meu velho já. Ao ponto de disquete de um micro em pé. O barco do velege desse informar, que aproveite a fazenda e dá informaré. Que leve meu e-mail lá até calcular. Depois o hot link no site de Açúcar para abastecer.